louvamos e te agradecemos por este momento, Senhor, em que nós vamos meditar na Tua palavra. Fala conosco, Senhor, pois a nossa alma tem fome de Ti e da Tua poderosa palavra. Amém. Amados irmãos, nós vamos meditar nesse texto sagrado tão maravilhoso que é o livro de Salmos, né? Sempre que nós estamos passando por alguma dificuldade, é a primeira parte da Bíblia que a gente corre para fazer a leitura. Porque, de fato, o livro de Salmos, eles são cânticos e também são orações, né, que os homens de Deus que os escreveram, fizeram a Deus, e de uma forma de cântico, em alguns momentos de provação e de perseguição, eles cantavam esses salmos. E em outras partes, passando também por grandes lutas, eles também abriam e derramavam a sua alma diante de Deus e escreviam essa oração ao nosso Deus. E no Antigo Testamento, o título hebraico para o nome de Salmo é Terrilim, né? O nome para esse que nós chamamos de Salmos no Antigo Testamento, e ainda hoje os judeus praticantes do judaísmo, esse nome é que eles utilizam, que é Terrilim, que significa louvores. Na atualidade, vamos dizer assim, não antigamente no tempo de Moisés, mas já um pouco mais à frente, esse nome, ele foi traduzido pela Septuaginta como Psalmo, ou para o português, o próprio Salmo, né? E essa tradução foi feita por volta do ano 200 antes de Cristo, né? Essa tradução, o que é a Septuaginta? Se eu perguntar aqui, será que alguém é capaz de me responder o que é ou o que foi a Septuaginta? Alguém pode me responder? Lembra, Regis? Se lembra, Tiago? A tradução da Bíblia, mas que mais? Pois bem, eu vou falar e vocês não se esqueçam. A Septuaginta foi a primeira tradução da Bíblia do Antigo Testamento do hebraico para o grego. Feito por quem? Por 70 eruditos. Então, se alguém perguntar para você, irmão, e o que é a Septuaginta? Aí você vai dizer, foi a tradução do Antigo Testamento do hebraico para o grego, feito por 70 eruditos, tá bom? Então, você vai ficar guardando no seu coração isso aí, da mesma forma como eu já ensinei para vocês o que são os anjos. Eu não vou nem perguntar, porque eu sei que vocês sabem. E esse livro de Salmos, irmãos, ele é delicioso de ler, né? Quem aqui já leu todos os 150 salmos da Bíblia? Quem já leu? Pouca gente leu os 150. Já leu, Regi? Todos os 150, não? Pois vamos lá, vamos continuar aquele propósito que nós fizemos, alguns aqui fez, e eu estimulo os outros para ler a Bíblia toda em um ano, tá bom? Eu já vou indo já, irmãos, eu vou sempre dizer isso aqui para estimular os irmãos. Eu já vou passando em 1 mês e 15 dias, ou um pouquinho mais do que isso, de 260 capítulos da Bíblia que eu vou lendo. E eu quero que vocês acompanhem também, porque a Bíblia, irmãos, é o alimento da nossa alma. É aquela ferramenta, é aquele suprimento que nos aproxima de Deus e nos faz conhecer sobre esse Deus que nós servimos. Você quer ver uma coisa feia? É alguém pedir a razão da sua fé e você não saber explicar. Pai, pastor, pedir a razão da fé é pedir explicação da sua fé, da sua vida com Deus, e você não saber falar sobre o Deus que você serve. E como é que eu vou saber? Lendo as Escrituras Sagradas. Tá? Então o Salmo de número 1 é um salmo muito gostoso e que eu aprendi, e foi um dos primeiros que eu na minha juventude decorei, o Salmo de número 1. E como os irmãos já puderam ver, o meu filho também já aprendeu ele. A Bíblia Sagrada, irmãos, na verdade, ela deve ser aprendida por nós e ensinada por nós também, para a nossa família, né, para os nossos filhos, para que eles cresçam no temor do Senhor.
Esse salmo de número 1, ele é uma introdução de todos os salmos que tem na Bíblia Sagrada, os 150 salmos. Esse salmo de número 1, ele faz uma abertura para os demais e mostra que os dois tipos de pessoas que Deus faz lá, ele comenta sobre esses dois tipos de pessoas. O livro de Salmo, ele é, como eu falei, essa introdução maravilhosa. E dentro desses 6 versículos que nós lemos para iniciar, Marcos Aurélio, você desligou aqui os botõezinhos que é para não ficar dando mau contato, tá bom? Então essa introdução, ele mostra esses dois tipos únicos de pessoas que tem essa vista de Deus. Deus viu esses dois tipos de pessoas, claro, os únicos, e então ele vai escrever esses dois tipos de pessoas, esses dois tipos distintos de pessoa, claro, tendo cada um conjunto distintivo de princípios de vida, que é o justo e o ímpio. E nós vamos discorrer dentro desses 6 versículos e ver a diferença entre esses dois tipos de gentes. Esses dois tipos que Deus os viu e os fez distinção. E nós, olhando para as Escrituras Sagradas, e agora como crentes em Jesus, como salvos na pessoa bendita do Senhor Jesus, aí eu pergunto de novo para vocês. No Salmo de número 1 está falando sobre o ímpio e sobre o justo. Em qual dessas classes de pessoas você está inserido? Eu perguntei para vocês. Aqui tem o justo e tem o ímpio. Em qual dessas duas classes vocês como igreja, eu como igreja, estamos inseridos? Justos, irmão, não tenho medo de responder não. Então veja bem, Deus mostrou esses dois tipos de pessoas que existem na terra que Ele criou, e Ele vai fazer aqui, vai usar o salmista para discorrer sobre eles. Veja aí, acompanhe comigo no versículo de número 1. Edilson, Dimas, quando chegar lá eu te falo, viu? Aí para tu botar aquele negócio, aquela imagem lá que eu pedi. Venha comigo na sua versão. Olha o que diz o Salmo de número 1 e versículo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então aí está os dois tipos de pessoas que Deus fez a distinção, que mostrou a diferença entre um e entre outro. Veja que nesse mesmo versículo tem 3 negativas. Mas veja que essas 3 negativas é para uma única classe de pessoas que Deus escolheu, aqueles que lhe servem. Veja só, bem-aventurado é o varão, é o homem, no sentido de humanidade, como eu sempre prego. Bem-aventurado é o homem, é a mulher que não anda segundo o conselho dos ímpios. Veja que ele vai dizer que essa pessoa é mais do que feliz. O termo empregado aqui para bem-aventurado ou mais do que feliz, irmãos, não é ausência de luta. Está empregado o termo dizendo que é bem-aventurado, são felizes aqueles que não andam como o mundo, mas que andam segundo o padrão de Deus. Segundo os padrões que estão escritos na Bíblia Sagrada, a revelação de Deus dada para nós, ou para aqueles que lhe servem com todo o coração. Na continuação desse versículo, ele vai dizer que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Olha, mais uma negativa. Esse nem, ele aponta exatamente para o não, ou seja, também não se detém no caminho dos pecadores. A continuação de novo, a segunda negativa, a terceira negativa que implica também em não se assenta na roda dos escarnecedores. Essa é a qualidade, irmãos, do justo que anda com Deus, do homem, da mulher que anda no temor do Senhor. Primeiro, ele fala, é bem-aventurado o varão que não anda no sentido de praticar aquilo que o mundo tem oferecido, que o mundo tem ensinado, que o mundo tem mostrado que é maravilhoso aos olhos de quem os pratica. No sentido de praticar.
no sentido de andar, no sentido de tê-los como referência. E ele continua e diz: nem se detém no caminho do pecador, ou seja, não para conversar, entender e aceitá-lo como a sua doutrina, como a sua prática de vida. Então, primeiro, ele não anda, ele não tem como verdadeiro, ele não tem como princípio, e ele também não para ouvir o que o homem do mundo tem para lhe ensinar. E em terceiro lugar, ele não se assenta, ou seja, ele não faz parte daquela comunidade mundana. Ele não para, ele não se assenta, ele não faz parte daquela reunião mundana para então fazer aquilo que o mundo tem ensinado como prazeroso, como bondoso, ou como aquilo que está lá agradável para muita gente. Essa é a qualidade do homem justo, da mulher justa que anda no temor do Senhor. Então vamos ver, vamos entender aqui as características dessa pessoa justa, mas também dessa pessoa que é ímpia. E aí eu quero pedir uma coisa para você: à medida que a palavra for sendo pregada, claro que ela é para ser absolvida, e naquilo que houver na nossa vida que não agrada a Deus, eu vou aplicar a palavra de Deus na minha vida, para que aquilo que eu estou fazendo que não agrada a Deus, ele seja colocado para fora da minha vida, para que a palavra de Deus tenha primazia na minha vida, e eu ande de acordo com a palavra de Deus está me cobrando, está me ensinando que eu ande para quê? Para agradar aquele que nos salvou, para servir com todo o nosso coração aquele que nos tem redimido dos nossos pecados. Então vamos lá, quem são justos? Qual é a característica de uma pessoa justa? Eu escrevi aqui 4 características, mas tem outras várias, e aí eu vou pedir o Dimas também para colocar algumas referências bíblicas para mim, tá bom, Dimas? Vamos lá, 4 características de uma pessoa justa. Primeira característica: ele ou ela anda na retidão, ele é reto naquilo que faz. Segunda característica: ele anda em amor, como a palavra de Deus exige amor a Deus, mas também amor ao próximo. A terceira característica: anda em obediência à palavra de Deus. Você viu que o versículo 1 diz que o justo é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, aquele que não se detém no caminho dos pecadores, aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores, porque ele tem essa característica de obediência à palavra de Deus. E a quarta característica é a separação do mundo e dos seus prazeres. Isso aqui literalmente é o processo de santificação. Algumas pessoas acham que assim, o Senhor Jesus ensinou que a igreja deve ser santa. E algumas pessoas olham com um olhar diferente para esse nome santificação. Mas o termo santificação é simplesmente separado. É tirado do mundo para cá, para dentro do reino de Deus. É uma vida diferente dos padrões mundanos, separado das obras do mundo para servir e agradar a Deus, consagrado a Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado na nossa vida. Então essas 4 características, é claro que tem outras mais, mas eu destaquei essas 4 características que mostram as qualidades de uma pessoa justa. A primeira, qual é que eu falei? Retidão. A segunda, amor. A terceira, obediência à palavra de Deus. E a quarta, separação do mundo para Deus. Então nós vamos ver isso em 1 João, na primeira epístola de João, capítulo de número 2 e o versículo de número 15, quando João, ele orienta a igreja a não viver como o mundo, a não amar o mundo e os seus padrões. Aleluia. Ele diz: não ameis o mundo e nem o que no mundo há, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então olha só, a palavra de Deus mostrando essa característica do homem, da mulher que serve ao Senhor e que, segundo esse salmo, é um justo diante de Deus. Olha só, não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E aí você viu no primeiro versículo 3 negativas para o
crente que anda nessa sociedade. Aleluia. Nós devemos andar, irmão, como dignos do reino de Deus, como quem vive a palavra de Deus, como quem obedeceu, ouviu a palavra de Deus e obedece na sua conduta diária da vida. Então aí está essas 3 referências, essas 4 referências do justo. Mas eu também quero aplicar a primeira epístola de Pedro, capítulo 1 e o versículo 16, que mostra a exigência de Deus para nós, como igreja do Senhor, quando ele diz: sede santo, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. É o próprio Deus que diz isso, irmãos. Está aí a referência. É o próprio Deus que exige da sua igreja santificação, separação do mundo para agradar aquele que nos salvou e nos comprou com seu sangue precioso. Igreja do Senhor, serve a Deus com todo o teu coração. Tem aí alguma coisa ainda que atrapalha a tua comunhão? Então aplica a palavra de Deus em cima disso, aleluia, como uma ferida, e você aplica esse óleo como se fosse um remédio que você aplica e você é sarado. Aplique a palavra de Deus naquilo que é defeituoso, naquilo que não agrada a Deus, porque eu garanto que vai ser sarado, vai ser curado, e você vai ter ainda mais comunhão com Deus e adoração ao Senhor de todo o coração. 4 evidências de uma pessoa justa. Agora vamos observar algumas características também de alguém ímpio, de uma pessoa ímpia. Vamos lá. A primeira característica de uma pessoa ímpia é o seu modo de ser, seu modo de viver. E aí não precisa nem dar exemplo, porque você andando pelo mundo, pela sociedade, você vai ver a característica de um modo de viver de quem anda no mundo. Os prazeres da carne, nas bebedeiras da vida, nas prostituição, fazendo aquilo que desagrada a Deus. Então, primeira característica de alguém que é ímpio, seu modo de viver segundo o mundo. Olha só, as ideias do mundo, os ensinamentos do mundo fazem parte da vida dela, claro, porque ela não tem intimidade com Deus, é uma pessoa ímpia, é o contrário a pessoa que é piedosa, ou seja, pratica a piedade, obedece esse padrão divino para a sua vida. Então veja só, os ideais, as coisas que o mundo ensina, fazem parte da vida dela. Por isso, irmão, chama atenção, cuidado para que as coisas no mundo não estejam fazendo parte da sua vida como ideal, como algo que você admira e quer para você. Não, Jesus nos chamou para a santificação, para sermos separados do mundo, para o seu louvor e para a sua glória. Terceiro aspecto do ímpio: não obedecem à palavra de Deus. Olha só, terceiro aspecto: não obedecem à palavra de Deus. Quantas vezes nós nas ruas pregando a palavra, as pessoas passam de um lado para outro, dá o mínimo. E aí, quantas pessoas você já evangelizou e já falou do amor de Deus? Irmão, que beleza, eu amo Jesus, mas não quer intimidade com Ele, né? Às vezes a nossa própria família, pessoas da nossa convivência, que nós pregamos o evangelho, ensinamos a palavra, e a pessoa, depois, por quê? Não tem valor para ela. Não tem valor porque não tem obediência à palavra. A palavra de Deus para elas é como se não tivesse nenhum proveito, nenhum valor. Então a terceira característica do ímpio: não obedecem à palavra de Deus. Agora veja só, devido a essas práticas, o ímpio, ele não tem parte com o justo. Que tristeza, porque vai haver um dia que essas pessoas vão lamentar profundamente por não terem ouvido a palavra de Deus. Veja só, por favor, coloque aí, Dimas, Romanos capítulo 6 e o versículo 23. Paulo, escrevendo aos Romanos nesse capítulo, ele vai discorrer sobre todo o pecado e vai dizer assim: olha, para tudo isso aqui tem um salário.
Da mesma forma como nós trabalhamos a nossa diária, trabalhamos o mês inteiro e quando chega no final recebemos o salário. Aí Paulo fala isso aqui, olha, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o Senhor. Veja bem que a palavra de Deus deixa bem claro, o salário do pecado é a morte. Então, irmãos, por isso que nós, como igreja do Senhor, atentem para isso, porque de repente tem coisas na nossa vida que nós estamos tratando com um relapso. Estamos vendo, estamos ouvindo, mas não estamos dando crédito. E a palavra de Deus está sempre nos advertindo. Isso aqui, irmãos, essa palavra muitas vezes, ou por muitas vezes é aplicado para o homem incrédulo, mas também por muitas vezes de pessoas que estão dentro da igreja. Porque tem pessoas dentro da igreja que não temem, ouvem a pregação, mas elas são como que uma coisa que entra no ouvido e sai do outro lado, uma palavra sem fundamento, sem validade. E por isso, às vezes, essa referência bíblica também é pregada da igreja, é empregado da igreja, porque veja bem, o salário do pecado é a morte. Aí está escrito, está bem claro na palavra de Deus que pelo pecado o homem vai morrer. Por causa desse pecado, o homem é afastado da comunhão com Deus e vai morrer. Primeiro, morte física. Segundo, a morte espiritual, separação de Deus. Mas ele está dizendo aí, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, somente por Cristo Jesus, o nosso Senhor, e por mais ninguém. Então, igreja do Senhor, olha onde os teus pés estão andando, olha se você não está andando no caminho do pecador, veja se você não está nesse versículo primeiro, desviando o caminho do justo e andando no caminho do ímpio, veja se você não está, aleluia, trabalhando para receber o salário do pecado, então desvia os teus pés, para que não perca a graça salvadora. Por favor, Dimas, coloque também 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e o versículo 10. 1 Coríntios capítulo 6 e o versículo 10, 9 e o 10. Então olha só as qualidades do ímpio. O ímpio, ele não faz parte do reino de Deus, ele está fora, ele está separado do reino de Deus. E aí nós temos que tomar cuidado para que a nossa vida de repente não se encontre também fora do reino de Deus. Todo dia, irmãos, todo dia nós precisamos nos aproximar do Senhor através da palavra de Deus e através da oração, para que você alimente a sua alma, para que o teu espírito seja renovado diante do Senhor, o nosso Deus. Glória a Jesus. Hein? Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e o versículo 10. Glória a Deus, olha só. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Olha, os injustos. O Salmo de número 1 está falando de quem? Do justo e dos ímpios. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Versículo 10, por favor, Dimas. Não erreis. Eita, agora vai a cinturão usada. Olha só, irmãos. Não erreis. Os fornicadores, os irmãos sabem muito bem o que é fornicador. Nem os idólatras, os irmãos também sabem o que é ser idólatra. Ah? Idólatra não é só ter uma imagem de escultura na minha casa, não. Tem muita coisa que às vezes se torna ídolo e toma o lugar de Deus. Nem os idólatras, nem os adúlteros. Aí vamos lá, adúltero é só quando o homem trai a mulher com outra mulher, não é assim? É não. Mateus fala que somente pelo olhar e o coração desejou, já cometeu adultério, não tem outro caminho não, a graça é mais exigente do que a lei. Então, nem os adúlteros, nem os efeminados, valeu-me Deus, eu falando isso aqui, de repente está ligado aí, lá vem um processo para mim, mas é a Bíblia, está escrito na palavra do Senhor, estou fazendo menção do que está escrito na palavra do Senhor, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões. Versículo seguinte, por favor, Dimas. E os que alguns têm sido, não haveis sido lavado, mais haveis sido lavado, mais haveis sido santificado,
nenhum, é o versículo realmente anterior, nenhum desses tem parte no reino de Deus, irmãos. Nenhum desses. Não adianta maneirar e dizer assim, não, mas tenha calma, pastor. De repente esse afeminado, ele muda, mas é claro que o evangelho é para mudar mesmo, né? A porta da igreja é para receber todos. É para entrar a prostituta, é para entrar o homossexual, é para entrar as lésbicas, é para entrar o bêbado, é para entrar o maconheiro, é para entrar o ladrão, é para entrar todo mundo aqui. Mas quando entrou e entregou a vida para Jesus, aí tem que se submeter à lei do céu, não é mais a lei dos homens. A palavra de Deus deve ter primazia. E aí é como Paulo disse, agora, meu amigo, eu recebi a graça, vivo não mais eu, mas é Cristo que vive em mim, e agora a vida que vivo na fé, pelo Filho Sagrado, aleluia, pelo Filho de Deus. Então a palavra que transforma, mas também tem que ter um coração receptivo e aberto para receber a palavra do Senhor, aleluia. Vamos então agora discorrer sobre a vida do justo. Como igreja do Senhor, aleluia, nós temos essa referência como justos. Mas agora vamos lá para a realidade. Seja justo de verdade em tudo que você faz. Tá? Nós temos, irmãos, infelizmente, no meio da igreja, pessoas que têm uma aparência de justo. Mas na verdade eles estão se utilizando do evangelho para enganar as pessoas. Mas a Bíblia deixa bem claro que esses aí não herdarão o reino de Deus. Né? Não herdarão o reino de Deus. Vamos lá, o justo. Os verdadeiros crentes são conhecidos por suas práticas, lugares que frequentam. E é isso, lugares que frequentam, pessoas com a qual se relacionam, que convivem. Tudo isso, irmãos, faz parte de uma vida de serviço ao nosso Deus. O justo, ele realmente é diferente do mundo. Ele espelha a imagem de Cristo. Ou é para espelhar aquele verdadeiro crente. Quem aqui, por favor, me diga, se em algum lugar alguém falou para você, ei, tu é crente, não já? Ei, você é crente, não é? Alguém aqui já viu, né? Você não fala nada para ninguém. Aí alguém diz, você é crente, né? Aí você diz, oh, glória, sou sim, graças ao meu bom Deus. Sabe por quê? Porque o Espírito de Deus que está em ti testifica, embora a pessoa não seja crente, porque isso já aconteceu comigo. Pessoas que não são crentes perguntam, irmão, não é? Mas, graças ao meu bom Deus, porque o Espírito que está em ti testifica e mostra para o mundo que tem uma luz na tua vida, que é a luz de Cristo, que é o Evangelho do Senhor Jesus. Então, o crente verdadeiro, ele é conhecido pelas práticas dele. O crente verdadeiro. Mas esse crente aí, ele faz um negócio, ele é honesto, ele cumpre com a palavra. Ele comprou lá na minha bodega, mas ele pagou, não ficou me devendo não. O crente verdadeiro deixa um rastro de homem e de mulher de Deus, fiel, verdadeiro, porque é a palavra que nos manda ser assim, irmão. Ele deixa um testemunho que louva a Deus. Glória a Deus, esse homem é uma bênção. Louvado seja Deus. Essa mulher é uma mulher de Deus, né? Os lugares onde ele anda, ele mostra quem ele é. Alguma vez, ou outra vez, já falei para os irmãos aqui, que uma certa vez, eu evangelizando mais os irmãos, eu entrei dentro do cabaré para ir pregar lá dentro, para evangelizar para as prostitutas, quem estivesse lá. E eu entrei sozinho, os irmãos ficaram lá fora. De repente alguém com olhar maldoso e visse eu, sacaria, rapaz, cabaré. Não. Aleluia! Mas quando eu entrei, quando eu entrei, uma correu lá para dentro, vou dizer de novo aqui. E a outra, vai irmão, corre, ela correu com medo de tu. Eu fui no fundo do baú e achei ela lá escondida, dentro de uns panos velho lá. E aí eu, por que você correu? Pegue aqui um panfleto, Jesus te ama. E ela disse, irmão, eu corri porque eu te conheço lá na igreja que eu frequentava. O que tem, minha irmã? Pois volte para Jesus.
O mesmo Jesus que me ama, Ele ama você do mesmo jeito, mesmo na condição que você está. Ele não quer que você fique aí, mas Ele te ama e quer te salvar e tirar você dessa condição. Tá? Então o crente resplandece a luz de Deus até no inferno, irmão. Ele entrou no terreiro de macumba, os diabos vão dizer logo: epa, tem um negócio diferente aqui, tem crente aqui dentro. Não baixa nem um cão, porque tem um crente aqui dentro. O crente verdadeiro, aonde ele vai, irmão? Tem o esplendor do Senhor Jesus, tem a face de Cristo raiando nas trevas. Aleluia! Porque ele anda na palavra de Deus. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Para provar as bênçãos de Deus, para que você tome posse das bênçãos de Deus, você tem que evitar todas as coisas que mancham a tua comunhão com Deus. Para você ter comunhão com Deus, para você realmente fazer parte do reino de Deus, as coisas que maculam a tua comunhão com Deus, a tua vida de santificação para Deus, você tem que jogar fora e esquecer delas. Sim, porque agora você nasceu de novo em Cristo. Você não vive mais de acordo com o mundo. Você não tem mais comunhão com as trevas. A tua comunhão é com Deus, é com o reino de Deus, é com a luz do Senhor Jesus. Se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Anda na comunhão, irmão, anda na luz do Senhor Jesus, seja lavado pelo sangue do Cordeiro, e anda em comunhão com a palavra de Deus, porque o Senhor confirma isso na tua vida. Justo! É o justo que anda com Deus, irmãos. Uma outra característica do justo. O justo que é santo de Deus, ele não somente evita o mal, tá? O justo que nasceu de novo, que anda com Deus, ele não somente evita o mal, como se edifica na palavra de Deus. Jó, a Bíblia diz que o Jó era um homem temente a Deus e que se desviava do mal. Essa é uma característica de um crente fiel a Deus, um crente santo, um crente justo. Ele se desvia do mal. Mas o combustível para torná-lo poderoso e vencer todas as armadilhas e os ardis de Satanás é a palavra de Deus. Então ele não só se desvia do mal, como ele tem prazer em escutar e aprender a palavra de Deus. Ele tem prazer em meditar nas escrituras. Está aqui, ó, antes o versículo 2 aí do Salmo de número 1. Eu vou ler o versículo 1 e vamos para o 2, que é para ter continuação. Olha, bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele tem prazer, não é obrigação, não é um peso, é prazer em conhecer o Deus que está servindo, é alegria na alma de abrir a Bíblia e ouvir, ou conhecer e ouvir Deus falar na sua alma. A Bíblia, irmãos, é Deus falando conosco. Quando você abre a sua Bíblia, pode ter certeza que Deus está falando com você. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é o próprio Deus falando conosco. Você viu? O salmista diz: antes tem prazer na lei do Senhor. Está aqui. O crente santo, o crente justo, ele não só se desvia do mal, como ele tem prazer nas escrituras sagradas. Aleluia! Olha, irmãos, à medida que eu estou lendo a palavra de Deus na minha casa, cada vez que eu leio um capítulo, mais me dá vontade de ler o seguinte. Às vezes eu passo 1-2 horas em pé, lendo a palavra de Deus. Eu acho é bom. Eu gostava, minha esposa vê, às vezes eu vou lá para o quintal, fico lendo lá, às vezes eu vou lá para frente, fico lendo lá, no meio da rua, não é dentro do terreno, tá? É murado. E cada vez que eu leio, mais eu tenho um prazer. Ela já pode testemunhar, e eu digo aqui na igreja também, às vezes eu me sento no pé da porta, abro as pernas, boto a Bíblia e vou ler a Bíblia Sagrada. Aí tem hora que a palavra de Deus entra na alma, que eu começo a achar graça. É a palavra de Deus que promove isso na nossa vida.
E tem vezes que eu lendo a palavra de Deus, também as lágrimas correm no meu rosto e eu começo a chorar. Sabe o que é isso? É o poder da palavra de Deus no meu interior. Então, à medida que eu leio, à medida que eu conheço, eu me aproximo do Deus da palavra. À medida que eu abro a Bíblia para ler, eu ouço Deus falando no meu coração, e a palavra é que nos santifica e nos leva para junto do Pai Celestial. Aí o salmista Davi dizendo: aleluia, eu antes tenho prazer na lei do Senhor, medita nela dia e noite. Aleluia, é na igreja? Pronto, hoje nós estamos à noite, estamos meditando na palavra de Deus. Poderia ter mais gente? Claro que tinha, mas cadê o prazer pelas escrituras sagradas? Todo mundo sabe que hoje é culto de ensino, mas tem gente que não valoriza. Mas louvado seja Deus que você valoriza, que o Espírito de Deus cada dia mais faça se amojorrar no teu coração pela palavra, para que você seja santificado, aleluia, no nome poderoso de Jesus. Então o crente fiel, verdadeiro, ele não só se desvia do mal, como ele se aproxima cada vez mais de Deus pela palavra. Por favor, Dimas, coloque para mim Mateus capítulo 7, o versículo 6, uma referência exatamente para dar fundamento a essa aproximação, essa palavra poderosa do Senhor Jesus para a nossa vida, aleluia. Mateus capítulo 7, o versículo 6, o justo que ama a Deus desvia-se do mal e se aproxima de Deus pela sua gloriosa palavra. Mateus capítulo 7 e o versículo 6, glória a Jesus. Olha o que ele diz aí: não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. O que é aí as nossas coisas santas e o que é nesse versículo as nossas pérolas? A palavra de Deus. Aquilo que você aprendeu, não adianta comunicar com o mundo que ele não tem prazer nela. O mundo são os cães, são os porcos. Eles não valorizam essa palavra sagrada. Pastor, então não é para pregar para ninguém? Não, peraí, é para pregar sim. Mas aqui está dizendo para você não desperdiçar tempo com quem não sabe valorizar as escrituras sagradas. Você já falou para alguém que ficou fazendo chacota com você enquanto você está pregando? Não continue pregando não, meu. Pode ir embora. Valoriza. Você já falou com pessoas que eu fui 30 anos crente, hoje eu estou no mundo, não adianta pregar não, irmão, sei de tudo. Pois não fale mesmo não, meu, deixa ele lá e vá-se embora, porque ele não valoriza as sagradas escrituras, que são as coisas santas de Deus para nós. As pérolas do Senhor para a nossa vida é a palavra de Deus. Aleluia. Salomão escrevendo, aleluia, ele diz: como maçãs de ouro em salva de prata, assim a poderosa palavra de Deus. Quem é que vai jogar para o mundo essa maçã de ouro e essa salva de prata? Coisa nenhuma. Eu vou guardar na minha vida, porque é dádiva de Deus, é o presente de Deus para a minha vida, e eu vou cultivar e guardar no meu coração e proteger com tudo que eu puder. Aleluia. Vamos continuar. Louvado seja o nome do Senhor. Veja só, o justo, os santos de Deus, aleluia, agora eles meditam na palavra, comparando com outros textos da Bíblia e aplicando as suas vidas através do poder do Espírito Santo. Sim. Nós lemos a palavra do Senhor e aí nós vamos lendo e de repente nós, esse versículo aqui é igual com esse. Muito bom. Agora vamos fazer a aplicação da nossa vida. Aí você pega, por exemplo, a passagem de Zaqueu publicano. Zaqueu é um homem rico, poderoso, que ouviu falar de Jesus e se interessou, né? E o texto diz que Zaqueu subiu numa figueira brava, um negócio, uma planta cheia de espinho, para ver o mestre passar. Aleluia. E quando ele está lá, Jesus vem se aproximando e disse assim: ô Zaqueu, desce daí, rapaz. Vem aqui que eu vou lá na tua casa almoçar contigo. Eu vou lá, eu tenho prazer de ir na tua casa. Esse homem não é para ir para a casa dos publicanos e fariseus.
Mas eu vim foi por doente, não foi por são não. E a Bíblia diz que Zaqueu recebe Jesus gostoso na sua casa, com alegria, prepara aquele banquete, dá comida para todo mundo, né? Aquela alegria, é a aplicação. Aí Jesus vai, olha só, Zaqueu, muito bem, vamos fazer o seguinte, hoje você chegou a salvação aqui na tua casa. E Zaqueu nem espera por Jesus, Senhor, glória, não precisava de mais nada, só precisava disso aqui mesmo. Se eu defraudei alguém, eu vou dar 4 vezes mais. Olha, peguei ali, o imposto ali errado, era R$100 da água, eu cobrei R$500 da água, pois eu vou devolver 4 vezes mais. Manifestou o arrependimento de Deus no coração daquele homem. Literalmente a palavra entrou em contato com o homem e o transformou, porque achou o coração aberto para a palavra de Deus. Agora vamos para uma outra referência. Quando o Senhor Jesus está pregando, um jovem rico se aproxima dele e diz: Senhor, o que eu farei para herdar a vida eterna? E ele disse: é simples, meu amigo, é fácil. Você já viu na lei o que tem para fazer? Sim, e tem observado desde a minha meninice. Pois então falta só mais uma coisa. Você vai lá no teu banco, pega o que tu tem, aí doa para os pobres. Você vem, me segue e você vai ter uma morada no céu. Aquele rapaz, olhando para a sua riqueza, disse: não, eu tenho muito dinheiro, minha conta bancária chega a estar gordona, e eu não vou dar para ninguém não. Olha a diferença. Um coração humilde, que amava a palavra de Deus, também rico, mas se encontrou com Cristo e a vida dele mudou. E olha, a bênção de Deus, ele devolveu para alguém que havia roubado, literalmente. E o outro encontrou-se com a vida, mas renunciou por causa das coisas materiais. Então, o santo, irmãos, em Deus, ele observa a palavra de Deus e aplica a sua própria vida, na vida dos outros não, porque tem gente que pega aqui um versículo, como por exemplo, Romanos 6:23, que nós lemos aqui, porque o salário do pecado é a morte. Olha aí, bichinho, olha, tu não pratica não, para tu ver como tu vai para o inferno. E eu? A palavra de Deus, irmãos, ela é uma espada de 2 fios, não é assim? Está escrito? A poderosa palavra de Deus, ela... Olha, você não conversa, você escuta a palavra. Ela vai num lugar impossível de o homem alcançar através da medicina, seja lá o que for, o aparelho mais tecnológico, não alcança onde a palavra de Deus vai. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada aguda de 2 gumes. Ela vai aonde? Na divisão da alma e do espírito. E onde é que está isso aí? Aí a medicina não acha. Aleluia, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Aonde é que a medicina encontra essa intenção e o pensamento humano? Em canto nenhum. Mas a palavra de Deus vai lá no teu íntimo, vai lá no meu íntimo, para nos transformar à imagem de Cristo, para sermos santificados, porque no céu não entra pecado, no céu não entra mal, no céu só entra santo, lavado, remido pelo sangue poderoso do Senhor Jesus. É a palavra de Deus que nos transforma, e nada mais, irmãos, tem que dar credibilidade para ela. Aleluia. Ouço a palavra e aplico a minha vida, eu recebo de todo o coração. Irmãos, a palavra de Deus é o próprio Deus, amém? Sim, amém. João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo. O que é o verbo? O que é o verbo? O que é o verbo? No português nosso, o que é o verbo? Palavra. Palavra é o verbo. A Bíblia diz que no princípio ele era o verbo. Como foi que Deus criou tudo o que hoje existe? Poder da palavra, a palavra de Deus. No princípio Cristo era o verbo. Deus disse: crie meu filho, e Jesus foi lá e criou todas as coisas. Então a palavra de Deus é o próprio Deus. Então cada vez que você abrir a sua Bíblia, você se depara com Cristo, você está falando com Cristo e Ele está falando contigo. Então aproveita os momentos de folga da tua vida, abre a tua Bíblia e conversa com Cristo, deixa Cristo conversar contigo, tem intimidade com Ele, ame-o de todo o coração e sirva com toda a tua vida. Aleluia.
Louvado seja o nome do Senhor. O justo, irmãos, ele sempre tem o prazer de meditar na palavra do Senhor. Agora vamos ver o resultado dessa meditação e obediência à palavra de Deus. Vamos? Olha só. O justo, ele é como ribeiros de águas. O versículo de número 3, na tua Bíblia aí, Salmo 1, versículo 3. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros, no plural, de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo o que fizer prosperará. Ou porque é que eu faço as coisas e não vai para frente? Irmão, dá uma olhadinha no teu quarto secreto e fala com Deus. De repente tem alguma coisa que está atrapalhando a tua prosperidade em todos os sentidos da tua vida. Dá uma olhadinha naquele quarto secreto que só você e Deus sabem o que é que tem lá. E depois conversa com Ele e pede para Ele a palavra, Ele entrar na tua vida e tirar aquilo que não presta, para que Ele tome posse e faça morada e faça transformação e dê aquilo que você precisa em todas as áreas. A mais importante da nossa vida é o que aconteceu com Zaqueu, é o encontro com Deus. Isso é mais importante, mas as demais coisas também vão acontecer. Por favor, Dimas, coloque para mim aí no Evangelho de João, capítulo 4 e o versículo 13, que fala dessas águas maravilhosas do Senhor Jesus. Aleluia, quando Jesus se encontra naquela mulher, com aquela mulher prostituta ali no tanque, naquele poço, glória a Deus, e ele tem uma conversa com ela, e olha o que Jesus diz para ela. Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Por favor, bote o versículo seguinte: mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Irmãos, que água é essa que Jesus está falando? Eu vou te revelar, é o Espírito Santo de Deus. Se no teu interior tiver a morada do Espírito Santo, essa água vai jorrar, e não se acaba não, porque vai para a eternidade. Se você não tem essa comunhão, corre para Jesus e pede: Senhor, me dá o teu Espírito, derrama sobre mim o teu Espírito, para que essa água possa jorrar no teu interior, e possa lavar, e possa transformar, e fazer mudança, e nos aproximar cada vez mais do Senhor. Essas águas prometidas do Senhor, quando ela começar a transbordar no interior meu e seu, no meu ela jorra já, graças a Deus, que possa jorrar, esteja jorrando no seu também, mas que cada dia ela possa jorrar muito mais, até que chegue na eternidade. Coloque por favor também Mateus capítulo 3 e o versículo 11, essa referência faz menção, aleluia, do batismo de Cristo, confirmando quando o Espírito de Deus veio sobre ele. Mateus capítulo 3 e o versículo 11, confirmando essa presença gloriosa do Espírito Santo. Eu em verdade vos batizo com água, olha só, para o arrependimento dos pecados, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Versículo seguinte, por favor, aleluia, cujas sandálias não sou digno de lavar, são dignos de lavar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Espírito Santo que faz jorrar no crente essa água purificadora de Deus. Marcos capítulo 1 e versículo 8, abre, crente, o teu coração e dá morada para a palavra. Abre o coração e oferece uma terra boa para que a palavra encontre, aleluia, essa morada e produza transformação de vida. Louvado seja Deus. Marcos 1 e 8, essa promessa gloriosa das águas do Espírito Santo. Em verdade, eu em verdade tenho vos batizado com água, ele porém vos batizará com o Espírito Santo, confirmando essa fonte que jorra para a vida eterna. Dimas, por favor, coloque agora aquela imagem que eu lhe pedi. Amados irmãos, então essa passagem, esse salmo maravilhoso, nos traz esse ensinamento glorioso.
pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem, e tudo o que fizer prosperará. Olha o que vocês estão vendo aqui. De um lado tem uma terra seca, do outro lado do mesmo jeito. Aqui você vê uma parte de árvores plantadas. Mas por que é que elas estão verdinhas assim? Exatamente porque o rio está correndo no meio das águas. Olha o que esse salmo está dizendo no versículo 3: pois você e eu seremos como árvore plantada junto ao ribeiro de água, dá o seu fruto na estação própria, porque tem alimento o ano todo. A água é a água que rega a planta, para que ela possa estar verdinha, bonita, cheia de flores, mas também dando o seu fruto. E a palavra de Deus, olha, pois se você obedecer e praticar a palavra de Deus, você será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de água. O ribeiro de água, irmãos, ele não precisa da água da chuva, porque ele tem uma fonte, ele está sempre brotando água, ele tem, aleluia, uma nascente que nunca seca, aleluia, tem rios que só passam água nele durante o inverno, porque são alimentados pelas águas da chuva. Mas o crente que está implantado em Cristo, ele tem uma fonte que jorra direto, ela nunca seca, ela está sempre transbordando, e aquele que anda na palavra de Deus, as suas folhas estão verdes, a sua raiz está regada, e você está produzindo o fruto. Mas que fruto é esse? É o fruto do Espírito Santo, porque o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. Crente em Jesus, planta a tua árvore no ribeiro do Senhor, porque Deus nunca vai deixar secar. O mundo está seco de um lado, está seco do outro, mas o crente plantado no ribeiro do Senhor Jesus não seca as suas folhas, não deixa de dar fruto, porque ele está alimentado pela palavra de Deus. Quer ser poderoso em Deus? Planta a tua árvore do lado do ribeiro do Senhor Jesus. Aleluia! Mas e os ímpios? Fizemos um bom comentário dos justos, porque claro, você é um crente justo, você é uma mulher justa em Cristo Jesus. Mas e o ímpio? Para a gente finalizar essa palavra, olha o versículo de número 4, por favor. Não são assim os ímpios. Olha como é o ribeiro, olha como é o crente plantado em Cristo. Versículo 4: não são assim os ímpios, mas são como o quê? Como a moinha que o vento espalha. E o que é essa moinha? O que é essa moinha? É bagaço de palha. Bagaço de palha, folha seca. O vento dá, leva para qualquer lugar. Não tem destino. Agora deixa eu perguntar uma coisa para você. Dá um glória aí, crente. É só para... Você vê o vento, vê? Quem vê vento não, você sente. Olha só, o ímpio, ele não é como o justo. Ele vai para onde o vento leva. O justo não. Ele é guiado pelo Espírito de Deus. Ele não vai com as obras da carne, ele não vai com as coisas do mundo, ele não para na ciranda dos homens pecadores, porque ele é guiado pela palavra. É o Espírito Santo que nos guia. Agora veja só, o ímpio é levado por forças do mal invisíveis. Ninguém vê o vento. O ímpio, ele é dominado pela força do mal. Sim. Pergunta para um alcoólatra se ele quer ser alcoólatra. Não quer. Pergunta para um drogado se ele quer ser drogueiro. Não quer. Pergunta para um maconheiro, para um ladrão, se ele quer ser ladrão, se ele quer ser maconheiro. Ele vai dizer que não quer. Ele diz que tem uma força maior, né? Assim que diz. Tem uma força maior que me prende, né? Assim, é a força do mal. E algumas pessoas, irmãos, aí eu vou dizer agora, e algumas pessoas que estão na igreja, de repente abrem espaço para essa força do mal. Aí o inimigo os arrebata, porque abriu espaço, abriu a guarda. Aí o inimigo vai lá e combate e derruba, porque não teve persistência na palavra de Deus.
não deu primazia para a palavra de Deus. Então o ímpio, ele é levado pela força do mal. Segunda coisa, ele também vai ser condenado no juízo final. Meu Deus, versículo de número 5. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, e nem os pecadores na congregação dos justos. O ímpio, o homem que não teme ao Senhor, o homem que não obedece à palavra de Deus, ele vai ser condenado pelas suas próprias ações. Tem gente que diz assim, mas que Deus é esse? Ele não é amor. Como é que ele vai matar a humanidade? Ele vai matar, as pessoas vão com a própria perninha. Eles vão porque quer. Está aqui a palavra de Deus dizendo, não vá não, pelo amor de Cristo. Não vá não, meu filho, tem salvação em Cristo, eu quero ir para o inferno, aí vai. Decisão própria. Deus obrigou você a ser crente? Alguém te obrigou aqui? Você vai para a igreja, então eu vou cortar o teu pescoço. Não. Pelo contrário, tem crente morrendo por pregar o evangelho, não é assim? O ímpio será condenado no juízo final. Terceira coisa, perecerão eternamente. Versículo 6. Porque o ímpio, porque o Senhor conhece o caminho do justo. O Senhor conhece. O Senhor conhece o teu deitar, o teu levantar, o que tu fala, o que tu pensa. Tudo Deus conhece do justo. E Ele vai, venha para cá, meu filho. Venha para o reino celestial que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Venha para cá. Agora é hora de cantar. É aí onde eu digo para você, irmão, que o crente, para ser feliz em Cristo, não depende da circunstância do momento. Não é porque está faltando gás, está faltando arroz que eu vou perder a minha felicidade com Cristo. Não, a minha felicidade está aqui, porque Cristo me amou e me salvou e preparou um palácio que lá não vai ter dor, não vai ter fome, não vai ter pobreza, não vai ter miséria, não vai ter velório, não vai ter roubo, não vai ter nada de ruim. É só paz e alegria na presença gloriosa do Senhor. Aleluia! Então te alegra no Senhor, sirva com todo o teu coração, porque tem um palácio preparado para você no reino de Deus. Oh glória, é bom demais ser crente, irmão, porque a luta pode até apertar, mas eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a minha vida. E quando eu disser não tem mais jeito, Ele diz, calma Zacarias, tem jeito porque eu sou o Senhor que dou um jeito aonde não tem jeito. Levanto o morto da sepultura, repreendo a enfermidade. Quando a ciência diz não tem mais solução, Ele pode todas as coisas. Aleluia! Serve a Deus, aleluia, com toda a alegria do teu coração, porque o ímpio, a parte B do versículo 6, mas o caminho dos ímpios perecerá. Não tem mais jeito não. Depois daqui, meu irmão, aí é só pranto e ranger de dente por toda a eternidade. A Bíblia diz que lá, o bicho não morre. Estão ouvindo o que eu estou pregando aí, então? Acho que não, né? A Bíblia diz que lá o bicho não morre, a palha não consome e o fogo não se apaga. Meu Deus, agora você imagina. A gente leva umas besteirinhas por aqui e a gente fica todo se coçando. Ei, que dor, essa dor na perna aqui, graças a Deus aliviou 90%. Mas no dia que eu estava sentindo as dores maiores, eu disse, meu Deus, nunca senti uma dor dessa. Agora você imagina uma eternidade inteira sentindo dor, né? Uma eternidade inteira. Então, meu irmão, minha irmã, valoriza a tua vida com Deus, tá? Preserva no teu coração e faça tudo para agradar esse Cristo que nos salvou, que nos redimiu e nos deu a graça da vida eterna. Aleluia! Sirva com todo o coração, renuncie o que for preciso, aleluia, para servir ao Senhor, porque quando nós chegarmos lá, Ele te coroará com a vida eterna. Amém?